Uma boa noite a todos. Hoje é 24 de maio de 2021. Essa é a página do Centro Espírita Pioneiro da Luz da cidade de Piratuba, Santa Catarina. Convido a todos aqueles que possam estar nos ouvindo e nos acompanhando, que elevem o seu pensamento e nos auxiliem em uma oração, de modo que possamos dar início aos nossos estudos dessa noite. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre e Guia, bons espíritos da codificação, espíritos da casa espírita que nos auxiliam, nossos mentores particulares, estejam conosco nessa noite, nos auxiliando e nos inspirando, para que possamos colher o máximo possível dessas pequenas lições que nos chegam e que somos capazes de entender, cultivar e armazenar em nós, para que saibamos utilizá-la e para que ela sirva dentro de nós como um novo suporte, um novo momento. Que os espíritos estejam conosco, nos auxiliem nessa transmissão e que todos aqueles que nos ouvem e buscam os entendimentos da doutrina espírita, possam também eles serem acolhidos pela luz e pela bondade do Pai, pelas emanações do Cristo e de todos os espíritos que nos auxiliam e nos guiam. Que assim seja. Para a noite de hoje, nós nos inspiramos no livro Desperte e Seja Feliz, Joana de Ângeles por Divaldo Franco, no capítulo 12, onde nós temos advertência de amor. Eu gostaria de, antes de entrarmos no texto propriamente dito, gostaria que todos soubessem que esse livro foi editado em 2013. Então, Joana de Ângeles, há 8 anos atrás, trouxe para nós essas lições, mas quando eu as li, a impressão que eu tinha é que a escrita era para hoje, era uma carta endereçada para esse período. Então eu gostaria que as pessoas atentassem para essa condição e despertem comigo para que nós todos sejamos felizes através dessas advertências que o plano espiritual nos traz. Inegavelmente, as convulsões que assolam o planeta continuam acontecendo e atingindo todas as pessoas de alguma forma. O nosso planeta, ele vem de convulsão em convulsão. Se nós voltarmos no tempo, em qualquer data, sempre haverá alguma coisa acontecendo. São as guerras, os genocídios, sofrimentos e dores que têm a função de despertamento, burilamento e convite para o acrisolamento individual. Então essas convulsões que assolam o planeta e atingem as pessoas, todas as pessoas em algum momento e de alguma forma, nós podemos imaginar, e as pessoas nas tradições que nos acompanharam, muitas vezes diziam para nós que isso era coisa que castigo divino, né? Que Deus castigava os seus filhos. Mas, se nós colocarmos todos esses problemas numa ótica materialista, nós vamos ver que todas essas dificuldades, todas as guerras, os genocídios, os sofrimentos e essas dores que atingem as sociedades e os indivíduos, fomos nós que disparamos. Nós é que as criamos. São os nossos egoísmos, as nossas ignorâncias, os nossos destemperos, tudo isso se soma e em algum momento chega até nós, porque se nós estamos cultivando isso, se as sociedades estão cultivando isso, se os indivíduos estão buscando isso, se eles trabalham nessa seara,
é justo que nós colhamos, é justo que isso chegue até nós. Todos esses problemas, eles têm a função de despertamento. Se nós seguimos fazendo guerras desde que a humanidade consegue escrever a história, se nós já fizemos diversos genocídios, se nós vivenciamos sofrimentos e não despertamos, continuamos fazendo isso, significa que não está doendo o suficiente. As dores que nos alcançam ainda não fizeram o seu trabalho de burilamento e nós ainda não aceitamos o seu convite para o acrisolamento individual. O que é o crisol? O crisol é uma forma que resiste muito forte ao fogo e derrete metais preciosos. Ele é um cadinho. Então o crisol, a gente vai fervendo, vai aquecendo os metais preciosos e conforme esses metais vão se purificando, a ganga vai sendo removida. Aquilo que não serve, aquilo que não é precioso, vai saindo de dentro do metal e ele vai ficando metal puro, cada vez mais puro. Ele vai acrisolando. E é isso que nós somos convidados a fazer. Então os espíritos gostam muito de usar essa palavra, acrisolamento, porque nós ficamos temperados e retemperados dentro das forças do mundo, dentro dos calores do mundo, dentro do calor das nossas batalhas íntimas, nesse burilamento que vai rasgando, vai removendo aquilo que não é mais importante, e cada vez mais, uma vez que estamos na terra, dentro do cadinho do corpo, cada vez mais nós vamos nos acrisolando. E isso é individual. Jesus conquista os corações um de cada vez. Invariavelmente nós vamos chegar, cada um de nós, nesse momento de sairmos do crisol totalmente puros e burilados, totalmente despertos e afeitos ao convite que a espiritualidade nos traz, que as dores nos fazem, para que abandonemos essas coisas, convulsões que estamos acostumados a criar, para que sejamos espíritos em processo de evolução definitivamente. Todo esse sofrimento já nos foi alertado por Jesus há muito tempo, que clamava pela nossa renovação. Jesus, quando veio para a Terra, ele veio com a função, com a missão de nos despertar, de trazer para nós uma nova realidade, de mostrar para nós uma nova maneira de viver e uma nova condição de existir. E ele disse para nós, olha, os tempos serão difíceis, vocês precisam se renovar, vocês precisam se retrabalhar, vocês precisam mudar. Nós, como civilização, ele já era um espírito puro, e nós ainda em início de processo evolutivo, precisávamos desse alerta, desse convite, e precisávamos iniciar a nossa renovação. Atingidos os momentos em que as advertências se cumprem, uma revisão que se torna urgente deve ser iniciada, uma vez que não foi implementada em tempo hábil. Então agora, essas advertências do Cristo, elas estão se cumprindo. E nós somos convidados agora a fazer às pressas, a fazer na corrida. Aquilo que nós já devíamos ter iniciado. Aquilo que nós não fizemos em tempo hábil, agora nós vamos ter que fazer em tempo urgente. Nós vamos ter que trabalhar. Agora as coisas, elas começam a nos atropelar. Joana de Ângeles diz que tem um rolo compressor que vem esmagando as civilizações, vem esmagando os tempos, vem esmagando o homem velho e a sociedade velha. O planeta de forma em geral, né? Então agora nós temos que fazer isso de forma urgente. Aquilo que nós não fizemos no passado agora vai se somar em lições. Então coisas que nós já deveríamos ter feito há 200, 300 anos atrás e ainda não iniciamos, ou ainda não implementamos de forma verdadeira, né? Não demos início a isso de forma que se resolva em relação ao tempo, agora nós vamos ter que fazer na correria, ao toque de caixa. Então, essas advertências agora começam a se cumprir. Agora não há mais tempo para fugir, não há mais tempo para esperar, né? Agora nós já temos as luzes, nós já temos as compreensões, nós temos a primeira revelação, nós temos a segunda revelação do Cristo, temos a terceira revelação da doutrina espírita. Nós não temos mais desculpa.
Agora nós vamos ser empurrados pela onda de renovação. E nós precisamos dedicar a ela, nós precisamos nos entregar a ela, nós precisamos fazer esse trabalho urgente e colocá-lo numa perspectiva evolutiva. Se nós não evoluímos, se nós não despertamos a nossa consciência, se nós não despertamos a nossa evolução espiritual em tempo hábil, agora nós seremos coagidos a isso. Não porque nós somos castigados nessa condição, é porque os tempos se cumprem. As coisas precisam de tempo para se realizarem, mas quando esse tempo se cumpre, ele se extingue. É como se nós estivéssemos estudando ali nas nossas escolas, no tempo de estudantes, e chega no final do ano e você não entregou o trabalho. Então você vai ter que fazer esse trabalho daqui até o fim do dia, seja o que for, seja o que der, correndo o risco de não sermos aceitos, daquele trabalho não ser mais aceito, correndo o risco de na avaliação não haver tempo para uma recuperação e nós perdermos aquele ano. E isso também acontece agora que nós estamos passando pela transição planetária. O mundo, o planeta Terra, precisa abrigar espíritos de outro nível espiritual. Se nós não estamos mais afeiçoados com essa nova condição, se as nossas energias são chocantes e elas são perturbadoras, é justo que nós sejamos colocados em outra turma, numa outra escola, vivenciando lições do passado novamente. Nós perdemos o bonde da história, nós perdemos a onda de renovação, nós perdemos o ano letivo. Então, agora essas advertências se cumprem e talvez não haja tempo para tudo o que devemos fazer. Imaginávamos que as dores até aqui vividas eram superlativas. Todavia, elas cresceram mais e atingiram dimensões inimagináveis, levando ao desespero, ao desequilíbrio e ao delírio de toda a humanidade. Nós imaginávamos, eu particularmente imaginava, que as guerras mundiais, a primeira e a segunda, que são as mais próximas, né, e que foram assim denominadas mundiais porque acabaram atingindo todas as economias, todos os países de uma forma ou de outra, eu pensava que elas já eram superlativas, né? As dores, os extermínios, as armas, as perdas, né, de todas as ordens, que isso era superlativo. Mas de repente a gente percebe que nesses tempos de pandemia, as dores elas são maiores. Nós sofremos calados, nós sofremos silenciosos, nós sofremos de saúde, nós sofremos de saudade, nós sofremos a falta do trabalho, nós sofremos a falta de convívio, e isso tudo foi superlativo muito maior do que a guerra. Porque na guerra, de repente, algumas pessoas que estavam mais distantes poderiam até se divertir, poderiam até aproveitar aquela situação para vivenciar lá os seus pecados particulares, as suas ignomínias. Mas agora, em tempos de corona, todos nós estamos no mesmo patamar. A gente não vê o vírus, ele pode vir de forma sorrateira por qualquer caminho, mesmo que nós fujamos dele por todos os meios, ainda assim podemos tocar nele, encontrá-lo, né, topar com ele. E esse vírus pode vir e nos destruir de forma silenciosa, e daí nós perecemos e aqueles que estão ao nosso lado não. Então, aquilo que nós imaginávamos que era superlativo tomou outra dimensão, uma dimensão inimaginável. Nós não podíamos imaginar que um vírus, uma condição uma doença tão comum como era, de repente tomar as proporções que tomou, fechar todo mundo em casa e disparar toda essa sorte de problemas que ainda estamos vivenciando, percebermos os inescrupulosos, percebermos a falta de caráter, percebermos os desequilíbrios gerais que convivíamos conosco e imaginávamos que aquilo não era dessa forma. Então, aquilo que era superlativo tomou dimensões que a gente não poderia em nenhum momento imaginar. São os novos tempos. Nosso planeta atinge estágios novos de vibração, elevando-se na classificação dos mundos, deixando claro que ninguém mais pode enganar-se ou iludir-se dessa condição.
pois como encarnados não há como se esquivar, nem desembarcar do orbe para não sofrer. Então o planeta, ele está mudando nas suas vibrações, ele está mudando no seu aspecto espiritual. É justo que ao passar do tempo as fases sejam vencidas. E se nós nos deixamos perder nesse período, é justo também que sejamos colocados na condição de atrasados, na condição de indivíduos que não podem mais, nós nem suportaríamos as vibrações do novo planeta. Então esse planeta se eleva na classificação dos mundos e não há como se iludir. Essa vibração do novo tempo, da mudança, não há como a gente se enganar ou se iludir. É uma condição tácita. E quanto mais o tempo passa, quanto mais nós passamos nesse tempo, mais distantes vamos ficando dessa nova vibração. Se nós não a percebermos, se nós não a entendermos, se nós não a buscarmos. E como estamos encarnados, nós não temos como nos esquivar. Essas vibrações, elas vão continuar se emancipando, o mundo vai continuar se alterando, e nós não temos, nós estamos encarnados, nós não conseguimos fazer os nossos temas de casa, nós não conseguimos evoluir naquilo que é necessário para o novo período, mas nós não temos como desembarcar do orbe, nós não temos como não sofrer, nós não temos como deixar de sentir ou de deixar de viver essa nova condição. Nós estamos imersos nela e o planeta vai realizá-la. As vibrações mentais serão outras. Conforme nós vamos sucumbindo a nós mesmos, aos nossos desequilíbrios ou às doenças, conforme formos sucumbindo e formos desencarnando, o planeta já se afasta de nós e nós vamos ser atraídos pelos mundos que estão de acordo com o nosso estágio evolutivo. Talvez não mais aqui. Então aquilo que pode parecer desagradável no nosso planeta Terra, aquilo que pode parecer difícil no nosso planeta Terra, talvez diante de outros mundos mais primitivos, isso aqui ainda seja caçulinha, ainda seja uma coisa boa, que nós estamos perdendo, nós perdemos de evoluir no bom e talvez tenhamos que evoluir no sofrimento que se avizinha. Então é importante nós entendermos essa transição planetária e começarmos a trabalhar as nossas energias para começar a senti-la e compreendê-la. Os martírios do passado ainda seguem. O circo de outrora aumentou de proporções. O suplício variou suas formas. Porém, o testemunho individual que necessitamos render à verdade, ao despertamento, ao progresso, ao trabalho e ao bem e a Deus, ainda são os mesmos. Então, nós, olhando a história, pensamos assim, nossa, como sofreram os nossos antepassados, como os povos antigos, as pessoas antigas sofriam. Na verdade, nós estávamos lá. Nós estivemos no circo, nós criamos o circo, os martírios, talvez nós os tenhamos sofridos ao nosso turno e em algum momento os tenhamos provocado. Então tudo isso aumentou, tudo isso seguiu. E nós criamos nova forma de supliciar os outros ou a nós mesmos. Então aquilo que nós vínhamos fazendo continua, mas a necessidade de compreender e buscar a verdade, de despertar, de trabalhar para o progresso nosso e o progresso comum, de trabalhar para o crescimento das riquezas e para o conforto em geral, de trabalhar para o bem, de trabalhar para Deus, ainda são os mesmos. Então nós podemos imaginar que esses sofrimentos que os indivíduos passaram no passado, que estiveram com eles no passado, estão distantes de nós, mas eles ainda nos seguem, eles ainda estão aqui, as proporções mudaram. Mas o que não muda é o trabalho que devemos fazer. Se lá no passado nós não estávamos ao par da verdade, se não buscamos o despertamento e se não nos rendemos ao progresso, ao trabalho e ao bem, aqui não mudou nada. Então, esses sofrimentos eles vão se alterando. Hoje os nossos sofrimentos são outros. Os espíritos dizem que aquele sofrimento
os testemunhos dados com sofrimento no passado, eles não são mais necessários, porque agora nós precisamos trabalhar no espírito, nós precisamos trabalhar a mente, nós precisamos trabalhar a nossa condição espiritual e íntima. Mas o trabalho que deveríamos fazer lá continua aqui para nós realizarmos, ele não se altera. Mudam as dificuldades, mas o trabalho a ser feito ainda é o mesmo. Todos estamos convidados a cultivar a resignação diante de situação incontornável e prolongada. Então, quando nós somos imersos, e Joana escreve isso em 2013, né? Quando nós estamos imersos na condição que estamos agora, não há como não trabalhar a resignação. Então, o indivíduo que fica em casa por conta de uma pandemia, que não pode trabalhar ou que aproveita para não trabalhar, ele não tem como não se resignar. Essa situação, ela era incontornável e foi prolongada, ainda está sendo. Então todos passaram, ao seu modo, ao seu entendimento, mas todos passaram. Aqueles que aproveitaram, melhor. Aqueles que não aproveitaram, paciência. Invariavelmente vai ser repetido isso, né? Nós somos convidados a repetir quantas vezes forem necessárias. Então, aqueles que não cultivaram a resignação e não olharam esse momento como um momento de aprendizado, passaram por ele de forma inútil. Aqueles que se revoltaram contra esse momento vão ter que repetir. Talvez todos nós tenhamos que repetir. Alguns para reafirmar a sua resignação, outros para começar a despertá-la. Mas não há como fugir disso. Todos nós estávamos na mesma condição. Todos devem cultivar a paciência diante das situações desequilibradoras, desenvolvendo nobres ideais e fé, até então desdenhados pelo comportamento material. Então, diante das situações difíceis, nós precisamos cultivar a paciência, não há outro remédio. E evitar não cair em desequilíbrio. E daí nós começamos a buscar a vivência de nobres ideais e de fé. Nós sentimos isso, nós sentimos quanto ainda está sendo doloroso não poder abraçar, não poder visitar, não poder estar junto, não poder compartilhar. Nós percebemos isso. São ideais nobres. O abraço é um ideal muito nobre. E nós agora estamos mandando abraços pela internet. Os nossos desejos de abraço, eles ainda não foram satisfeitos, apesar de nós já estarmos em situações mais amenas. E a fé de que tudo isso ia passar e nós iríamos superar, ela foi cultivada. Mas até então ela era desdenhada. Muitos desdenhavam o abraço, muitos desdenhavam a fé, muitos desdenhavam paciência e resignação. Eram desdenhados, porque materialmente o nosso comportamento estava muito confortável, nós nos sentíamos seguros e de repente nós percebemos o quanto esses ideais fazem falta e o quanto nós precisamos desenvolver em nós a fé, a resignação e a paciência. Estamos convidados a reagir, mas agora pela consciência do equilíbrio. Estar em equilíbrio, mas de forma consciente. Buscar o equilíbrio por vontade própria. Trabalhar pelo equilíbrio porque ele é necessário para nós e para os outros. Evitando aceitar o convite confuso daqueles que perderam as últimas travas espirituais. Perderam a fé. Perderam o endereço de Deus e vivem na ilusão para sobreviver numa glória efêmera do corpo. Então agora, muitos convites confusos estão sendo lançados. E esses convites confusos, eles partem de pessoas que perderam as últimas travas que existiam neles. As travas morais, as travas espirituais, em alguns indivíduos, elas foram completamente removidas. Não há mais nenhum tipo de trava. Eles graçam por toda a ordem, por todas as situações, por todos os campos. São indivíduos que, se não tinham fé, agora eles a perderam.
Esqueceram de Deus e vivem na ilusão. Vivem a ilusão de uma glória efêmera dentro do corpo, dentro da matéria. Sabedores que todos nós somos que isso tem dias contados, tem prazos de validade. Convites confusos. Agora nós precisamos reagir, mas não para aceitar convite confuso. Não para estar ao lado daqueles que não têm mais trava nenhuma. Não para nos colocarmos como aqueles que não possuem mais a fé, que não acreditam mais que as coisas podem dar certo e que as coisas darão certo. Aqueles que perderam a fidelidade com Deus, a sintonia fina com Deus. Perdemos o endereço de Deus e as pessoas estão vivendo as suas ilusões, desejando uma glória material efêmera. A sanha desenfreada do mal, que não mais se esconde e se torna cada vez mais ousado, estimula que se revelem aqueles que lhe rendem culto e que se riem das qualidades morais apregoadas pelo Mestre, num vão espírito de combate ao bem, que nunca vence o tempo. Então, o mal, como ele não pode mais ser combatido, ou como ele aprendeu a combater dentro das leis humanas, o mal ele não se esconde mais, ele está cada vez mais ousado. E aqueles indivíduos que não têm mais aquelas travas morais, espirituais e éticas, agora eles se sentem estimulados, eles se revelam. Eles podem caminhar, eles podem se revelar, eles podem aparecer. E eles desejam que se lhe renda culto. Então os indivíduos dizem assim, o mundo é assim, o mundo está desse jeito. É possível que nós não estejamos aqui vivendo as coisas boas amanhã, então temos que nos locupletar hoje. E daí quando eles são lembrados do Cristo, quando eles são lembrados das qualidades morais que o Mestre nos legou e que nos educou, eles dão risada, Jesus, espiritualidade, o que vale é o dinheiro, o que vale é o poder, o que vale são os amigos do poder. E eles combatem o bem, eles falam mal do bem, como se eles fossem vencer, como se o tempo não fosse enterrar todos, como se o tempo não fosse extraviá-los, como se eles fossem viver para sempre. É uma ilusão. Como se o dinheiro resolvesse todos os problemas, como se o poder resolvesse todos os problemas. Então o mal não se esconde mais, ele está ousado, ele está nas ruas, ele está nos meios de comunicação, e ele se ri daqueles que dizem que vão combatê-lo. Aqueles que dizem, que clamam, que pedem para as pessoas para que parem, para que pensem, esses estão sendo ridicularizados, estão sendo combatidos. Mas não há forma de vencer o bem. O bem sempre vence. E nós, se olharmos dentro de uma única encarnação, talvez não conseguimos ver isso, não consigamos compreender isso. Mas se nós olharmos da ótica da reencarnação, nós vamos perceber que é uma questão de prazo, de tempo. Isso não existe. O bem sempre vence. E o mal não consegue vencer nem o tempo, que dirá o bem. Se somos convidados ao debate injusto e viciado, ao duelo em disputas, cujas glórias sejam terrenas, e ao trabalho cujos fins sejam a rapinagem egoísta, renunciemos, como fez o Mestre, e sejamos simples como as aves e os lírios, mantendo a confiança em Deus. E nós somos convidados, muito agora principalmente, nós somos convidados muitas vezes aos debates injustos e viciados. As pessoas querem conversar, mas isso não é uma conversa, não é um debate, é uma conversa injusta e viciada. Estão acontecendo duelos em disputas de glórias terrenas, trabalhos cujos fins não são o progresso, são a rapinagem. Está se montando grupo de trabalho para rapinar, para corromper como as águias, romper
os tecidos como se fossem chacais, em egoísmo. Se nós formos convidados a esses debates, a esses duelos e a essas rapinagens, renunciemos como o Cristo renunciou. O Cristo ensinou para nós a simplicidade, a confiança em Deus, confiar em Deus, ter fé em Deus. Porque as aves e os lírios, eles não plantam e não colhem, mas Deus cuida deles, como filhos. E nós que somos os filhos maiores, que somos os filhos da vez, as criaturas que estão em processo de despertamento, é óbvio que o Mestre nos conduz e que Deus nos cuida. Não vamos nos submergir nesses debates e nessas disputas. Não vamos querer rapinar as coisas da matéria. Vamos renunciar a isso como o Mestre fez para nós. Nenhum tesouro da terra pode se equiparar à paz de espírito e à consciência em bem-estar, harmonizada e alinhada com as leis divinas. Então os tesouros da terra não compram o sono. Nenhum tesouro da terra pode comprar a saúde. Nenhum tesouro da terra pode trazer de volta um ente querido. Então não há como comparar a paz de espírito e o nosso bem-estar, não há como comparar ou comprá-los com tesouro nenhum. E se nós estivermos alinhados com as leis divinas, ainda melhor. Abramos mão daquilo que nos faz mal e estaremos alinhados às leis divinas. Se andarmos amando o bem no nosso lar, se andarmos amando o bem nos grupos onde frequentamos, se amarmos o bem no trabalho e na religiosidade, seremos as cartas vivas do Cristo. Assim como o Evangelho é o Cristo, nós seremos as cartas vivas. Como se ele escrevesse em nós com letras de fogo e por onde passássemos as pessoas consigam ler. As cartas vivas do Cristo estão entre nós. Bons espíritos se revelaram, trouxeram boas lições, trouxeram bons alertas, trazem para nós um novo entendimento, um novo olhar, uma nova revelação. Convites que devemos aceitar com o coração e com a nossa consciência e com o nosso aprendizado, com a nossa razão maior. E aí sim, trabalhadores do Cristo, cartas vivas do Mestre. Em nós devemos gravar o código da montanha, de modo que a bem-aventurança seja a nossa meta, sua diretriz seja de equilíbrio na nossa atitude, e de maneira que sejamos um exemplo do Cristo entre aqueles que nos rodeiam. Então, o Sermão da Montanha, com as suas bem-aventuranças, dizem para nós que se estivermos sofrendo, somos bem-aventurados. Se estivermos sendo perseguidos, somos bem-aventurados. Se compreendemos e seguimos o Cristo, somos bem-aventurados. Se precisamos lutar, se precisamos nos erguer, mesmo quando somos combatidos, somos bem-aventurados. Então não há do que reclamar. Estamos com o melhor mestre, estamos às sombras de Deus e estamos seguindo suas leis. Estamos cumprindo as nossas missões e estamos nos enquadrando para sermos os herdeiros da terra, como a própria bem-aventurança diz. Herdeiros da terra, os mansos e pacíficos, eles herdarão a terra. Então os mansos e pacíficos, eles não vão se meter em contendas, eles não vão rapinar. Os mansos e pacíficos não vão se introduzir em diálogos minados. Eles não vão dilacerar os tecidos sociais, não vão rapinar as riquezas, não vão destruir as sociedades. Eles são mansos e pacíficos. E se a terra toda for destruída, Deus, na sua infinita misericórdia, com o auxílio do tempo, que tudo pode, criará novamente ambiente propício para que os mansos e pacíficos herdem a terra.
não importa que seja hoje, não importa que seja amanhã. O tempo, para as almas que jamais desencarnam, que jamais morrem, o tempo não é nada, é uma condição, é uma forma de evoluirmos e de compreendermos esse processo evolutivo ao longo de uma série de tempo, que assim seja. Então, os mansos herdarão a terra, e nós precisamos compreender o código da montanha, o sermão da montanha, e aplicar em nossas vidas para que sejamos exemplo do Cristo. Não permitamos que a loucura endêmica dessa passagem encontre abrigo entre nós. Que o vírus da verdade agressiva e violenta seja passado à frente pela nossa voz. Nem que o crime justificado pela mentira encontre em nós silêncio e leniência conveniente. Então essa loucura que está endêmica, está pandêmica, né? Que essa loucura encontre abrigo em nós. Não vamos abrigar em nós as energias da loucura. Não vamos abrigar em nós o vírus da verdade agressiva. As pessoas hoje em dia querem revelar a verdade, elas desejam a verdade. Mas a verdade que essas pessoas expressam é uma verdade como se fosse um murro, um soco, uma paulada. E a verdade, ela é suave, ela tem sabores, e ela não pode ser agressiva e violenta. Então, às vezes, os indivíduos querem falar a verdade, mas eles acabam destruindo quem a está ouvindo. Então, eles querem destruir a pessoa com a verdade. Eles estão ao lado da verdade, mas essa verdade é destruidora. E nós não podemos imaginar, permitir que o vírus da verdade agressiva e violenta seja transmitido pela nossa voz, pela nossa escrita, pelos nossos textos, pelas nossas redes sociais. A verdade não precisa do nosso auxílio, porque ela sempre será. Agora, se nós pegarmos a verdade e colocarmos nela as nossas tintas de violência e de agressividade, nós já estamos causando um desserviço à verdade, estamos causando um desserviço à sociedade e estamos destruindo quem a está ouvindo. Talvez aquele que está ouvindo aquilo que é a verdade não lhe dê ouvidos porque nós a revestimos com as nossas cores, com as nossas energias. Então a verdade por si só se revela, mas a agressividade e a violência são energias nossas. Nem que o crime justificado pela mentira encontre em nós silêncio e leniência conveniente. Então, hoje em dia, nós permitimos que os crimes sejam praticados e nós aceitamos a mentira que justifica o crime, porque talvez ele possa ser conveniente aos nossos desejos, às nossas motivações íntimas, às nossas motivações panfletárias. É conveniente para o nosso discurso, então, que se permita a mentira e o crime. Silêncio e leniência da nossa parte em crime e mentira? Jamais. Nem que nos queimem os corpos, nem que nos destruam as almas. De forma nenhuma vamos nos render a isso. E se nós formos atingidos pelos respingos da hora, busquemos o Evangelho, retemperando o ânimo e volvendo a paz. Então, mesmo que nós desejemos fugir dessas balbúrdias e desses desequilíbrios, estando encarnado, vivenciando a matéria, invariavelmente, em algum momento, nós vamos ser atingidos pelos respingos. Mas, como Joana diz, são respingos da hora. São respingos do momento. E os respingos, muitas vezes, eles podem colocar algumas manchinhas na nossa roupa, não mais que isso. Então, se nós nos furtarmos, se nós nos abrigarmos, se nós prestarmos a atenção, talvez esses respingos sejam poucos, sejam pequenos. Mas se nós formos atingidos pelos respingos da hora, busquemos o Evangelho, busquemos Jesus. Busquemos as luzes do alto, retemperemos o nosso ânimo e volvemos à paz.
A paz que nos reveste, a paz que desejamos, a paz que manifestamos, essa paz precisa ser resgatada. Se nós a perdemos em algum momento, ou se em algum momento ela nos é tomada, devemos resgatá-la. E buscar o Evangelho para retemperar o nosso ânimo. Não é momento de abandonar o barco, não é momento de desanimar, não é momento de permitir situações equivocadas. Tudo vale nesse esforço de não ficar na retaguarda escravizado ao passado e compromissos de retorno amargurado, porque seguir sempre é a diretriz. Então, esse esforço, ele vale a pena. Esse é o momento de fazer esse esforço, para que essa onda renovadora do planeta nos carregue junto, nos carregue para essa nova condição. Porque senão nós vamos ficar retidos no passado. Nós vamos ficar retidos na retaguarda, escravizados na retaguarda. E ainda com o compromisso de retorno, porque ou reencarnamos na Terra, no mundo novo, ou reencarnamos no mundo primitivo. Não há como evoluir. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro meio de chegar ao Pai senão por Ele. Então nós podemos fazer tentativas vãs e frustradas, mas não há outro caminho. O compromisso é de nos mantermos em jornada, seguir sempre, essa é a diretriz. Mas não há como não fazer o trabalho e não retornar. Nós vamos ficar na retaguarda, nós vamos nos escravizar e teremos que retornar aqui ou em outro planeta. Não faltarão provocações e tentações, pois os dias são de loucura. Não faltarão agressividades, pois os enfurecidos se avolumam. Não faltarão tragédias, mas nada justifica cair na mão daqueles que desejam o mal. Então as provocações, elas estão aí, as tentações também. Os dias são de loucura. A agressividade se avoluma, os enfurecidos se apresentam, as tragédias estão aí diuturnamente. Mas ainda assim, nada justifica que nós caiamos na mão daqueles que desejam o mal. Sucumbir somente em serviço de Deus, cumprindo a caridade. Então é possível que nós nos coloquemos em ação, em trabalho, e é possível que, desempenhando tudo isso, nós venhamos a cair, venhamos a sucumbir. Mas que nós estejamos a serviço de Deus, cumprindo a sua caridade. De forma nenhuma sucumbir fora do trabalho, fora da ação de construção junto com o Cristo e com o Mestre. Um rolo compressor avança sobre a terra, esmagando os distraídos. Tenhamos lucidez e discernimento, perseverança na convicção e coragem de cerrar fileiras com o Cristo até o fim. Então agora é a hora de nós cerrarmos fileiras com o Mestre, fecharmos com o Mestre, perseverar, termos convicção, termos coragem, buscarmos lucidez e discernimento. Porque o rolo compressor da mudança planetária, da mudança vibracional do planeta, ele é inexorável, ele é avassalador. Cabe a cada um de nós não ficar distraído e não se permitir ser alcançado por esse rolo compressor e ser esmagado por ele. Ficar distraído, prestando atenção nas coisas materiais e esquecer da lucidez, da convicção e de ficar ao lado do Cristo e buscá-lo em nossas dificuldades. Precisamos compreender esse período de mudança, precisamos compreender essas dificuldades que nos cercam e não desanimar. Cerrar com o Cristo e perseverar até o fim. Era disso que gostaria de falar hoje. Esse assunto é muito pertinente. Lembro que essas palavras de Joana foram escritas em 2013 e elas parecem mais atuais do que nunca. Estamos com certeza vivenciando tempos difíceis, tempos que chegam até nós e que fazem com que a gente compreenda a realidade material e espiritual sobre outras luzes, e cabe a nós trabalharmos para que essa realidade se materialize o quanto antes, que essas dificuldades sejam superadas, mas que sejam superadas para todos.
Nós entramos em equipe e vamos ter que sair em equipe. E segundo o mestre, ninguém fica para trás. Então, que não sejamos nós a atrapalhar a marcha do progresso e nem a atrapalhar a vinda da onda de desenvolvimento e de evolução que o planeta está passando. Gostaria de encerrar o nosso encontro de hoje com uma oração. Agradecendo ao Mestre, que tudo se encarrega, agradecendo ao Mestre que tudo provê, que tudo sabe, que tudo atende. Que Ele esteja sempre conosco, que Ele siga nos iluminando, que Ele permita que os seus trabalhadores nos auxiliem e nos instruam, que nós possamos seguir os seus passos, segurar a sua mão e encontrar com Ele diante da realidade maior que a todos nos aguarda. Que sejamos capazes de superar esse momento, que tenhamos claridade espiritual para estarmos entregues ao trabalho que nos falta realizar e que o Mestre não nos abandone no caminho e nem permita que nós fujamos da sua ordem. Que Deus esteja conosco, que os bons espíritos nos auxiliem e que assim seja. Uma boa noite a todos e muito obrigado.